Você já se viu alguma vez envolvido em algum projeto, algum plano que você tinha certeza que ia dar certo, mas com o passar do tempo, conforme você foi fazendo as coisas acontecerem, viu que não foi bem assim, que a sua certeza absoluta de sucesso ela acabou indo por água abaixo e o que veio, na verdade, foi um grande desafio ou até um fracasso naquilo que você executou? Esse é o tema do capítulo 23 do livro Rápido e Devagar, que tem como título A Visão de Fora. Quando ele fala a visão de fora, ele está trazendo literalmente a percepção que a gente tem de situações das quais a gente não vivenciou ainda, ou quando a gente está falando da visão de dentro, aquela sensação que eu tenho, aquela visão de que eu já experimentei isso pelo menos uma vez, e essa uma única vez deu muito certo. E aí eu tenho a projeção de que eu vou fazer de novo, ou que isso vai acontecer da mesma forma, porque internamente eu tenho uma certeza tão grande, um otimismo tão grande que vai dar certo, que eu aposto, às vezes, todas as fichas ou eu começo um projeto de uma forma pouco estruturada. Isso pode ser um projeto de vida pessoal, pode ser um negócio, pode ser uma grande empresa. Tem inúmeras formas da gente começar a fazer esse projeto ou esses projetos nos mais variados ambientes ou contextos da nossa vida. E aí, quando a gente fala então dessa visão de dentro e visão de fora, ele está falando muito da questão do que ele denomina de falácia do planejamento. Lembrando, falácia é quando a gente ignora uma coisa meio óbvia, meio uma regra, e acaba desconsiderando aquela regra que não poderia ser desconsiderada. Então a falácia do planejamento, ela é quando a gente tem um otimismo tão grande, um otimismo tão exagerado, a gente é tão super otimista, baseado em casos semelhantes que eu já experimentei, que eu já vivenciei, que eu coloco uma expectativa num projeto que tende a não ser uma realidade. Então, quando a gente fala de um projeto maior, quando a gente fala de um início de uma abertura de um negócio, quando a gente fala de quanto maior o projeto, maiores são as situações que podem vir a dar errado com esse projeto. E aí não é uma visão pessimista da coisa que eu quero colocar aqui. É só para vocês entenderem o seguinte: quando eu falo de um projeto grandioso, existem inúmeras situações que podem dar errado. Não quer dizer que a probabilidade de uma situação específica acontecer, ela é alta. Normalmente ela é baixa. Porém, são tantas possibilidades de alguma coisa errado que mesmo que uma não dê, a possibilidade de alguma coisa não dar certo, pelo menos não sair exatamente como você planejou, como nós planejamos, ela é uma probabilidade alta. Então vamos pensar numa viagem longa. Pense numa viagem de, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros que você vai fazer de carro, ou até mesmo de avião, mas uma viagem um pouco mais longa. Vamos pegar o carro como exemplo. E você se planeja dizendo, eu vou pegar o carro e 1.000 quilômetros, você faz as contas, que você vai fazer X quilômetros por hora e que você vai fazer tantas paradas de tanto tempo. Então você calcula tudo e fala, se eu tenho que chegar lá ao meio-dia, eu vou sair daqui para chegar lá às 11h30. Qual é a probabilidade de você se atrasar para esse compromisso? A probabilidade é imensa. Por quê? Quando eu estou olhando para essa projeção, eu não estou considerando talvez que o pneu do carro pode furar. Eu não estou considerando que eu posso pegar um bloqueio de estrada, seja por engarrafamento, por uma obra ou qualquer coisa nesse sentido. Eu não estou considerando que quando eu parar num restaurante para almoçar, talvez ele esteja cheio e aí a fila de espera demore mais do que o necessário. Eu não estou considerando uma possível situação onde eu passe mal, o carro quebre, eu preciso parar mais de uma vez. Então isso chama falácia do planejamento, porque a gente acha de uma forma muito otimista que tudo vai dar certo exatamente como eu planejei. E acaba que normalmente não é assim. Alguma coisinha, pode ser um detalhe pequeno ou uma coisa grande, tende a acontecer. Então quando eu não tenho uma margem, quando eu não coloco aí essa margem de segurança, vamos assim dizer, no meu projeto, eu acabo eu acabo aumentando muito a chance disso dar errado, porque eu não considerei todas as possibilidades. E aí vem a questão da visão de dentro e a visão de fora. A visão de dentro considera aquilo que eu estou pensando a respeito do projeto que eu estou idealizando e sendo super otimista. A visão de fora consiste em eu começar a pesquisar. As pessoas que fazem esse trajeto, essa viagem, costumam demorar quanto tempo?
Quando eu fui, quando alguém que eu conheço viajou, gastou quantas horas mais ou menos para percorrer toda essa quilometragem? Quando eu começo a levantar estatísticas, quando eu começo a levantar outras informações que vêm de fora, perguntar para as pessoas, pesquisar, eu começo a entender melhor qual é a probabilidade de sucesso daquele negócio ou daquele projeto. Então eu começo a ter uma visão muito mais realista da coisa e me preparar mais para que aquele projeto possa funcionar, baseado que eu sei que eu vou enfrentar alguns desafios, que eu tenho alguns riscos nesse percurso. Então, quando isso acontece, eu estou muito melhor preparado para encarar esses desafios e esses riscos do que normalmente eu fico quando eu tenho aquela sensação ou desconsidero que as coisas podem dar errado. Quer ver um outro exemplo que eu posso te dar? Já fez alguma reforma em casa? Reforma da cozinha, do quarto, uma simples pintura, alguma coisa nesse sentido? Se você fez, gastou mais tempo do que você esperava? Você achou que ia fazer em um final de semana e gastou 2 ou 3? Ou achou que ia durar 2, 3 dias e gastou mais tempo? Gastou mais dinheiro do que você tinha orçado? Achou que ia ficar, sei lá, em R$1.000 e na verdade ficou em 2.000, 3.000 a sua obra? Se isso já aconteceu, provavelmente você cometeu ou caiu na falácia do planejamento, que é a situação onde a gente não considera que pode chover, e se chover isso pode atrapalhar a obra, eu posso o pedreiro, ou o pintor desistir no meio do projeto e eu tenho que chamar outra pessoa, isso atrasa o meu tempo, eu tenho que ter um valor mais caro. Eu não considero que quando eu tiro, sei lá, o reboco de uma parede, eu tenho que achar eu acho um vazamento e aí eu preciso investir para consertar esse vazamento. Então eu não considero todos os riscos envolvidos. E aí entra essa visão de dentro e a visão de fora. Consulte as pessoas que já fizeram obras para você entender e provavelmente eu acho que 99% das pessoas vão te dizer que foi gasto mais tempo ou mais dinheiro ou minimamente mais energia do que se esperava. E tem uma outra questão que eu queria trazer para vocês, que é sobre um conceito que existe dentro até da parte de economia ou dos investidores, que é o custo afundado. Quando a gente começa a fazer um investimento em alguma coisa, seja um projeto onde eu já investi algum dinheiro, a tendência é que mesmo que ele esteja indo mal, que eu não tenha bons resultados com ele, que eu não queira abandonar, porque eu tenho a sensação de que eu vou perder aquele dinheiro. Então vamos supor que você fez já um investimento em um negócio e você gastou R$10.000. E esses R$10.000 eles não estão te dando retorno, ou seja, o negócio, o projeto não foi bom, você não está conseguindo o retorno que você queria. Qual é a tendência? Como o nosso cérebro funciona? Eu não quero ter a sensação de perca, daqueles R$10.000. Então, se eu precisar investir, eu vou investir mais outros R$5.000. Só que eu tenho que pensar se esses R$5.000 eles valem a pena ser investidos naqueles 10 iniciais, ou seja, eu já perdi 10, pode ser que eu perca mais 5, do prejuízo seja de 15, ou vale a pena eu abandonar aquele custo, ou seja, considerar esse custo afundado e deixar isso de lado, ou seja, os 10.000 já foram perdidos. Os 5.000 que eu tenho para investir, eu vou investir num outro negócio, numa outra oportunidade, numa outra possibilidade. A tendência do ser humano eu vou jogar esses 5 lá onde eu tinha colocado aqueles 10 iniciais, porque nós não lidamos bem com a perda. Então a gente acaba querendo colocar alguma coisa para resgatar. Só que pensa que esse dinheiro já foi perdido. E se eu tenho mais chances de sucesso num novo projeto onde eu vou investir esses R$5.000, isso tende a ser um negócio muito mais lucrativo, muito mais interessante e inteligente do que ir nesse custo afundado. Isso justifica não só a questão de investimento, de negócios, ou de compra de ações, o que for, mas até mesmo naqueles nossos relacionamentos. Aquele relacionamento que às vezes não está indo bem, não funcionou, mas você continua investindo porque você já gastou ali 5, 10 anos da sua vida no relacionamento. Por mais que ele não esteja bom, você ainda vai dedicar mais energia porque você não quer ter a sensação de que tudo que você fez foi em vão.